Você conhece a escala espírita, também chamada de hierarquia ou grau de perfeição dos espíritos? Vamos juntos descobrir quais são as 10 classes de evolução e ver onde nós nos enquadramos nela. Bem-vindos ao canal Estudando o Espiritismo com Guilherme Santos. Fiquem bem à vontade para fazerem comentários, tragam aqui as suas dúvidas, façam contribuições ao assunto, sugiram temas novos que gostariam que eu abordasse aqui no canal. Mensalmente, eu trarei um vídeo respondendo as dúvidas e os questionamentos que vocês trouxerem. Então, semana passada, nós vimos a formação e as características dos espíritos. Vou deixar aqui o link para aqueles que quiserem acessar, caso não tenham visto ainda. Hoje, então, falaremos sobre a escala espírita. E na semana que vem, fechando então esses 3 vídeos, falando especificamente sobre os espíritos, na semana que vem veremos a progressão dos espíritos. Então, um embasamento teórico básico sobre esse tema que eu irei abordar está no Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 1, que fala dos espíritos. Então vamos à escala espírita. Antes de iniciar falando sobre as 10 classes, no próprio livro existem algumas considerações iniciais. Por exemplo, essas classes, elas foram feitas, cunhadas por Allan Kardec através de um estudo aprofundado e de uma observação. Ou seja, elas são classes para fins didáticos, para que nós possamos aprender. Não são algo fixo, designado pelos espíritos. E também, em verdade, essa escala, ela é infinita. Por mais que existam as 10 classes bem definidas pelo Allan Kardec e postas no Livro dos Espíritos, existe uma infinidade de subclasses dentro de cada uma das classes. Para entendermos melhor isso, vamos a um exemplo. Aqueles que não me conhecem, eu, nos últimos 15 anos, um pouco mais de 15 anos, eu era um oficial do Exército Brasileiro. Dentro do Exército, por exemplo, nós temos, a hierarquia. Um capitão, que era o último posto em que eu fui antes de sair do Exército para assumir o cargo de auditor fiscal. Então, o capitão ele está numa hierarquia superior a um tenente, por exemplo. Então, são classes diferentes, né? O capitão e o tenente. Mas dentro dos capitães, existem aqueles que foram promovidos antes e por isso são mais antigos que outros capitães. Então, eu, por exemplo, que saí capitão no ano de 2020, estou acima dos capitães que saíram, foram promovidos a capitão em 2021, 22, 23. Dentro dos capitães que foram promovidos comigo em dezembro de 2020, existe também a antiguidade de acordo com a classificação de cada um. Então percebam que dentro de uma mesma classe vão surgindo subclasses e subdivisões. Assim é nessa questão da escala espírita. Por mais que nós vamos ver aqui 10 classes, isso não quer dizer que todos os espíritos que estão incluídos numa classe estão exatamente no mesmo nível. Então, só essa observação para entendermos, né? E por último, destaco que a evolução de um espírito, ele passar de uma classe para outra, ele estar numa classe mais evoluída, essa evolução se refere ao quesito moral. O que define a evolução de um ser, de um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, a evolução ela é com base na moral. Então isso é muito importante, né? Porque infelizmente às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Vem alguém muito inteligente, muito instruído, com muito conhecimento e fala assim, ó, que pessoa evoluída. Não necessariamente. Como é a moral dessa pessoa? Como são os princípios, a conduta dessa pessoa? Isso vai definir o grau de evolução do ser. Então, muita atenção com esse detalhe. Então vamos começar agora. Essas 10 classes, elas foram divididas em 3 ordens. Então existem 3 ordens, que existem as subdivisões chamadas classes. A primeira delas, começando
por baixo, né, pelo mais baixo grau de evolução, por assim dizer, e terminaremos esse vídeo no mais alto grau de evolução. A mais baixa é a terceira ordem, chamada espíritos imperfeitos. E já faço a seguinte ressalva, né, o seguinte alerta. Muitos de nós vamos nos enquadrar nessa terceira ordem. O nosso plano é um plano de provas e expiações, o nosso mundo. Ele é um mundo ainda pouco evoluído comparado com muitos outros planos. Irei trazer em um vídeo específico a evolução, né, dos planetas e dos planos. Assim como estamos vendo agora a evolução dos espíritos, trarei num outro vídeo a evolução dos planos. Mas o nosso plano de provas e expiações não é um plano muito evoluído ainda. A gente percebe, né, que ainda existe muita maldade no nosso planeta, né, muitas pessoas cedendo ao materialismo, aos mais diversos sentimentos de egoísmo, orgulho, inveja. Então percebemos que o nosso plano não é tão evoluído ainda. Então muitos que aqui estão encarnados na Terra se enquadram na terceira ordem, espíritos imperfeitos, que de maneira geral são aqueles seres ao qual a matéria ela é ainda preponderante ao espírito, as coisas, né, divinas, por assim dizer. Então prepondera a ignorância, a maldade, o orgulho, o egoísmo, a inveja, esses sentimentos, né? Então fazem parte os espíritos da terceira ordem. É claro que existem outros que não fazem nem o bem e nem o mal, e por isso só já estão errados e denota alguma inferioridade. Veremos também que existe uma classe específica para isso. E outros, claro, ainda se comprazem, né, em fazer o mal. Então vamos adentrar a terceira ordem. A terceira ordem ela é subdividida em 5 classes. Começando pela 10ª classe, chamada espíritos impuros. Então, os espíritos impuros que compõem a 10ª classe são aqueles inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Então percebam, aqueles que acompanharam o meu último vídeo da semana passada, eu destaquei sobre isso. Não existe espíritos criados infinitamente voltados para o mal. Não existe essa questão de um diabo, um ser que faz frente a Deus. Deus, né, é o ser criador de tudo. Não faz sentido que Deus tenha criado algum outro ser voltado para o mal infinitamente. E não faz sentido que exista um ser que não tenha sido criado por Deus. Senão Deus não seria, né, o ser supremo criador de tudo. Então os espíritos que se comprazem ao mal, eles foram criados simples e ignorantes, assim como todos os outros. E nós vimos isso, né, a criação dos seres, na semana passada. Mas por escolhas próprias, dentro do seu livre-arbítrio, foram seguindo para o caminho do mal. Então esses espíritos que estão muito pouco adiantados ainda, se enquadram nessa classe, né, a 10ª classe dos espíritos impuros. Então, todos aqueles que são chamados nas alegorias, nas histórias, nas culturas, como demônios, maus gênios, espíritos do mal, são esses seres que estão na 10ª classe, espíritos impuros. Vamos agora para a 9ª classe, chamada espíritos levianos. Como o próprio nome já diz, não são espíritos necessariamente voltados para a maldade, e sim são espíritos ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Então esses espíritos, ao invés de eles estarem focados em fazer o mal aos outros, muitas vezes eles estão com o objetivo de mistificar, de iludir as pessoas. Então eles se comprazem com a ilusão, com enganar os outros, e não necessariamente com o mal propriamente dito. Mas é claro que essa mistificação e essa ilusão vai causar, por consequência, algum tipo de mal. E faço aqui uma ressalva. Um grupo de pessoas que é acometido muitas vezes por espíritos levianos e zombeteiros são os médiums. Aqueles que se julgam médiums, né, muitas vezes acabam achando que são pessoas especiais, melhores do que os outros, e acabam sendo vítimas de espíritos zombeteiros, que vêm se comunicar com esses médiums falando, não, você é especial, você é melhor que os outros, você está certo de tudo. E aí incorre o erro do médium. Achar realmente, né, criar este orgulho
essa soberba de achar que ele é melhor que os outros, ou achar, eu vejo muitas vezes as pessoas comentando, né, algo a esse respeito, de que porque são médiums, elas sempre sabem como os outros são. Não, eu sempre sei quando alguém está me enganando. Eu sempre sei quando alguém tem uma energia ruim. Pessoal, não entendo. A pessoa que acha que sempre sabe algo, ela já está errada. Achar que tu sempre sabe algo já é um sinônimo de que você está errado. Nós estamos muito longe da perfeição. Se o Chico Xavier, que era o Chico, falava, não, eu tenho muito a aprender, eu ainda cometo muitos erros. Cara, e a conduta do Chico era ilibada. Né? O Chico vivia para praticar o bem e auxiliar os outros. Então, assim, quem somos nós para achar de que porque eu tenho mediunidade, eu sempre sei a energia dos outros, eu sempre sei quem está mentindo? Não, muitas vezes a pessoa vai estar sendo enganada por um espírito leviano e zombeteiro, que ele pode ter um conhecimento, como eu falei, a evolução ela depende da moral. Então não significa que espíritos que estão na 10ª, na 9ª classe, eles não têm conhecimento técnico para manipular a energia e a matéria. Então o espírito vai lá, manipula a energia, né? E aquele médium vê, por exemplo, uma energia pesada e começa a realizar julgamentos. Não, essa pessoa é ruim. Estou sentindo, a energia dela é pesada. Então, na verdade, é só o espírito zombeteiro manipulando a energia e aquela pessoa é uma boa pessoa. E o indivíduo faz um pré-julgamento, acusações, achando que ele está sempre certo, sem colocar dentro do seu crivo o aspecto da humildade. Então tome muito cuidado quanto a isso. Conhecer, saber que existem esses espíritos zombeteiros, levianos, é importante para isso, para nós entendermos que não é porque a pessoa tem algum tipo de sensibilidade, que a pessoa seja sensitiva, que ela seja médium, que ela sempre vai saber como os outros são e qual é a energia que os outros emanam. Tome muito cuidado quanto a isso. Vamos então à 8ª classe. A 8ª classe são os espíritos chamados pseudo-sábios. Como o próprio nome já diz, são espíritos que acreditam saber mais do que realmente sabem. Às vezes eles possuem algum conhecimento amplo em alguma área, mas como eu falei, o conhecimento ele não é sinônimo de evolução. Então esses espíritos acabam por conta do orgulho, da presunção, acabam achando que sabem muito mais do que realmente sabem. E com isso esses espíritos vão querer trazer para as pessoas, através de médiums muitas vezes, né, vão querer trazer teorias universais, revelações divinas que eles mesmos desconhecem, mas criaram, né, a concepção de que realmente sabem tudo sobre todas as coisas. Então, muito cuidado. Tá aí uma classe de espíritos também a qual os médiums são muitas vezes vítimas. Existe, né, um tipo de obsessão, já falei aqui também sobre isso. Procure nos meus vídeos anteriores, a gente vai ver lá que existe a obsessão da fascinação, que é quando alguém que possui mediunidade acredita que o espírito, por exemplo, que está se comunicando com ele é um espírito evoluidíssimo, e esse espírito fala: não, eu tenho as verdades, eu escolhi você para ser o portador das verdades divinas, e eu vou trazer através de você o que é o certo e o que é o errado. E aí o espírito vai lá, traz verbos, palavras, colocações que parecem muito elevadas, muito inteligentes, e o médium acredita realmente que ele é especial, que ele é muito melhor que os outros. Afasta outras pessoas de perto dele e não consegue ver a obsessão que está sofrendo. E eu estou dizendo isso não é só por teoria. Infelizmente, eu já vi isso muito na prática. Muitas pessoas chegando lá no centro espírita, estando passando por isso. Por uma obsessão de fascinação, achando que eles não podem estar errados. E muitos, às vezes, nem chegando lá. Mas as pessoas à sua volta vindo lá pedir ajuda pra gente, porque estão passando por isso em casa, ou no outro centro espírita que trabalham, ou em outro local. Então tome muito cuidado quanto a isso. Espíritos pseudo-sábios que vêm trazer verdades e revelações, né, que nenhuma outra pessoa teve acesso. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Vamos então à 7ª classe, que são os espíritos neutros. Como eu comentei lá no início, aqui se enquadram os espíritos, as pessoas que não praticam o bem, mas também não praticam o mal. Então, muitas pessoas acabam achando que, por não estarem fazendo o mal, está tudo certo.
Não, eu não pratico mal aos outros, então eu estou indo muito bem. Eu estou evoluindo. Eu vou ter o meu lugar no céu. Então, muito cuidado quanto a isso. Existe o dito, né? A gente fala muito no Espiritismo que é: a quem mais será dado, mais será cobrado. Ou seja, se você possui condições, tanto de saúde, quanto de intelecto, de tempo, né? De todas as situações, se você possui boas condições em alguma área, será cobrado de você que empregue essas condições em prol dos outros que não têm essas condições. Então, quem mais tem condição financeira, de tempo, de conhecimento, deve utilizar isso para ajudar os outros. E faço aqui um adendo, né, uma observação. Esse é um dos motivos pelo qual eu criei esse canal. O meu objetivo com esse canal não é monetizar, enriquecer, nem nada do tipo. O meu motivo, uma das coisas que me motivou a criar esse canal é por conta disso. Eu falei assim, não, eu estudei o Espiritismo por muito tempo. Continuo estudando e lendo diversos livros, e eu trabalho no Centro Espírita e tudo. E eu vejo, olha, eu tenho condições de entender a doutrina mais a fundo, e eu preciso levar isso ao máximo de pessoas possível. Se eu não fizer isso, não adianta eu achar que eu me basto, porque não, eu absorvi um conhecimento que hoje me traz uma felicidade, me traz uma serenidade maior, uma compreensão maior das coisas pelas quais eu passo. Então, para mim, tá bom. Não. Se eu tenho condições, eu preciso levar isso a mais pessoas. Eu preciso destinar o meu tempo, de alguma maneira, a ajudar os outros. Então, pensem profundamente sobre isso. Muitas vezes a pessoa pode estar num momento corrido da sua vida que ela não consiga, mas procure pequenas formas de fazer isso. Por exemplo, está gostando desse vídeo, desse conteúdo, lembrou de alguém, olha, para essa pessoa seria interessante, eu acho que ela está passando por algo desse tipo. Esse tipo de conhecimento vai ajudar ela neste momento. Compartilha com essa pessoa. É um pequeno ato que vai estar ajudando alguém. Vi uma frase, vi um texto de reflexão que eu achei interessante, lembrei de um amigo, lembrei de alguém que está passando por um momento difícil, encaminhe essa mensagem para a pessoa. Esses pequenos atos, por mais que a pessoa esteja no momento corrido da vida, esses pequenos atos fazem a diferença. Isso já é praticar algum tipo de bondade. Isso já é fazer o bem e não só não fazer o mal para tentarmos escapar de estarmos na sétima classe, espíritos neutros. Então, muito cuidado quanto a isso. Aqueles que acreditam que estão indo bem simplesmente por não estarem praticando mal. E se enquadram aqui também muitos espíritos, né, que são apegados muito à matéria. Espíritos apegados às coisas do nosso plano se enquadram também nesses espíritos neutros. Vamos à sexta classe. São os espíritos batedores e perturbadores. Então aqui, uma ressalva, que consta, né, no próprio livro dos espíritos. Os espíritos batedores e perturbadores, eles poderiam se enquadrar em qualquer uma das outras classes da terceira ordem. O próprio Kardec, né, nos referencia isso. Então, a intenção de colocar eles numa classe específica foi só para dar uma ressalva, né, um destaque para eles. Então, não estamos falando aqui do grau de evolução do espírito, e sim de uma característica, de uma afinidade maior que esses espíritos possuem com os efeitos físicos, com os fenômenos físicos. Que é isso, né? Batedores e perturbadores. Isso, claro, era muito mais comum no início do surgimento do espiritismo como doutrina. Lá em 1857, por exemplo, quando foi escrito o Livro dos Espíritos. Quando a gente vai verificar a história da doutrina espírita, e farei um vídeo sobre isso também, né, sobre a criação da doutrina espírita. Então a gente vê que surgiu através de espíritos batedores, mesas, né, que flutuavam, que batiam, e várias pessoas utilizavam isso como tanto como diversão, né, lá na França acontecia muito isso, rodas de mesas girantes e mesas que batiam, e alguns outros começaram a utilizar isso como estudo científico, de ir atrás de identificar qual era o fenômeno que estava acontecendo ali. Foi o caso de Allan Kardec, por exemplo. Então era mais comum, antigamente, justamente para dar esse pontapé inicial na doutrina. Através desses fenômenos, foi surgindo o interesse de algumas pessoas em entender o que estava se passando naquilo ali. Hoje em dia, esses fenômenos de batedores e perturbadores ocorrem um pouco menos. Mas seriam isso, né? Essas casas mal assombradas, né? Que batem uma porta, que batem uma janela sem uma explicação lógica da natureza e científica, pode ocorrer por conta de espíritos batedores e perturbadores.
Então, assim nós fechamos a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, vamos agora à segunda ordem. Então, o nome dado à segunda ordem são bons espíritos. E aqui, né, alguns de nós podemos nos enquadrar nessa ordem. Como eu falei, né, terceira ordem dos espíritos imperfeitos, muitos de nós ainda nos enquadramos. Segunda ordem, bons espíritos, alguns de nós já têm conseguido alcançar, né, este grau de evolução. E aqui, na segunda ordem, se enquadram os espíritos no qual a matéria ela não é mais preponderante sobre o espírito. É o contrário. O espírito, as coisas divinas, as coisas espirituais, preponderam sobre a matéria. Ou seja, o desejo do bem predomina. Eles ainda conservam, claro, traços da sua humanidade, mas esses espíritos já desfrutam de uma felicidade grande. Então aqui se enquadram, por exemplo, os nossos espíritos protetores, chamados anjo da guarda, né? Todos nós temos um espírito protetor, um espírito que vem com a missão de nos acompanhar durante toda a vida, nos protegendo, nos orientando no caminho. Falarei mais especificamente sobre eles também em um vídeo mais à frente. Mas esses espíritos, né, que vêm nos guiar, se enquadram então nessa questão dos bons espíritos. E essa segunda ordem, ela é dividida em 4 classes. Então vamos ver. Primeiramente, a quinta classe, espíritos benevolentes. Como o próprio nome já diz, são espíritos no qual a qualidade dominante é a bondade, benevolência. Então o progresso deles foi muito mais voltado para a área moral do que intelectual. Então faço a ressalva, né? Eu comentei que o grau de evolução dos espíritos está ligado à moral. Mas é óbvio que um espírito evoluído, ele não vai ter evolução somente moral. Ele vai ter também um amplo acesso da parte intelectual, de conhecimento. O que não é, né, requisito único para o espírito ser evoluído. Muito conhecimento sem moral não adianta. Vai levar o espírito a estar num grau, né, lá na terceira ordem, nas classes mais baixas. Mas então aqui, esse espírito ele já progrediu, mas ele progrediu mais no aspecto moral do que no aspecto intelectual. E exemplos disso, nós vemos são tantas pessoas que passam batidas pelo nosso plano, não são pessoas normalmente de renome, né, que têm grande visibilidade, alguns até ganham, mas nós vamos ver que se enquadram às vezes em classes mais evoluídas, mas são aquelas pessoas que não têm conhecimento, não têm uma grande instrução, mas têm a bondade preponderando no seu coração. As pessoas que dedicam a sua vida a ajudar os outros. Todo mundo conhece alguém próximo de si, na sua cidade, que é assim. Ah, existe aquela pessoa lá que não tem muita instrução, mas a pessoa dedica a sua vida a ajudar os seres, a cuidar dos animais, a cuidar das pessoas de rua, a cuidar das pessoas deficientes, a cuidar das pessoas idosas, dedicando a sua vida a isso, abrindo mão do seu tempo, do seu lazer, muitas vezes da sua saúde, dedicando-se totalmente ao bem do próximo. Então, espíritos benevolentes, preponderância da bondade. Vamos agora à quarta classe, que são os espíritos sábios. Ou seja, inverte-se aquela balança que eu comentei. O espírito evoluiu tanto no aspecto intelectual e moral, mas nos espíritos benevolentes, né, a evolução moral da parte da bondade dele foi superior à intelectual. Nos espíritos sábios, é o contrário. Ele tem uma evolução moral, é claro, de bondade, mas muito mais extensa no quesito do conhecimento. Então ainda faltam algumas conquistas expressivas no aspecto moral e da bondade, na qual, no aspecto do conhecimento intelectual, ele já obteve. É claro, faço uma ressalva, vou tentar exemplificar, tanto na quarta classe, quanto na terceira, na segunda e na primeira, alguns exemplos de pessoas marcantes que nós conhecemos que talvez se encaixem nessas classes. Mas já faço esse adendo aqui. Essas pessoas que eu vou exemplificar não foram colocadas como exemplo no Livro dos Espíritos, e eu não tenho, longe de mim, ter a capacidade de julgar quem se encontra em cada classe. Mas é só que eu sei que
ficarmos só na teoria, muitas vezes se torna um pouco mais complicado entendermos, né, que tipo de pessoa seriam esses seres. Então eu estou tentando, Guilherme, colocar aqui pessoas que talvez se encontrassem nessa classe só para facilitar o nosso entendimento. Essa questão da quarta classe, espíritos sábios, eu considero, por exemplo, que talvez o Allan Kardec se encontrasse nela, pelas características, né? Percebam que a obra do Allan Kardec não foi voltada para o amor e a bondade, e sim para o conhecimento. O Kardec, no início, ele não era um espírita. O Kardec ele era um estudioso, um professor, né, com muita curiosidade técnica de compreender como as coisas aconteciam. A sua grande capacidade foi de dar síntese a um grande conhecimento e codificar ele em livros. Por isso o nome que a gente chama de Allan Kardec de o codificador. Por isso, o grande conhecimento que ele tinha, a capacidade intelectual que ele tinha. Então, talvez, podemos enquadrar uma pessoa assim. Ele não era uma pessoa mal, né, uma pessoa ruim. Ele tinha um ganho de bondade, óbvio, não seria escolhido para ser o codificador da doutrina espírita se ele não tivesse um grau de evolução moral. Mas percebemos as conquistas que ele, Allan Kardec, impôs durante aquela existência, muito mais no aspecto intelectual, do conhecimento. Então vamos agora à terceira classe, chamada espíritos de sabedoria. Então esses espíritos de sabedoria é como se eles compilassem, de alguma maneira, a quinta e quarta classe. Então o espírito de sabedoria ele tem qualidades morais elevadas, somada a um grande conhecimento intelectual. Não é ilimitado ainda. Se o espírito tivesse um grande conhecimento, né, ilimitado intelectualmente e elevadíssimo de moral, ele estaria em segunda, primeira classe. Mas já é um espírito, né, que está muito elevado no grau de evolução. Então ele possui um grande conhecimento, possui uma grande moral. Então, esses espíritos são capazes de aplicar, né, esse conhecimento em benefício do próximo, sempre focados, né, no amor, na caridade, na retidão de suas condutas. Então, são espíritos já de um alto grau de evolução. E vou citar exemplos deles quando eu explicar sobre a segunda classe. Vou juntar as duas e comentar, né, alguns exemplos de pessoas que se enquadram nisso. Segunda classe: espíritos superiores. Como o próprio nome já diz, são espíritos que reúnem a ciência, a sabedoria, a bondade. São espíritos que nós podemos considerar como missionários, como o próprio livro chama, né? Os espíritos de segunda classe são espíritos missionários que eventualmente descem à Terra. Então são espíritos com um alto grau de evolução, são os espíritos que estão mais próximos do grau de perfeição. Ainda não são perfeitos, veremos que isso é a primeira classe, os espíritos puros e perfeitos. Então, mas são os que estão mais próximos, né? Estão quase atingindo este grau de perfeição. Como eu falei na questão de exemplificação, para mim, supondo aqui, eu trago, por exemplo, que espíritos como Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, são espíritos que provavelmente, quando chegaram à Terra, estavam talvez na terceira classe de espíritos de sabedoria e conseguiram encerrar a sua vida atingindo a segunda classe de espíritos superiores. Isso pressupondo o que eles próprios diziam, né? O Chico dizia: olha, eu tenho muito a aprender ainda. Eu estou me desenvolvendo, estou aprendendo muito aqui durante essa existência. Ou seja, eles tiveram, é claro, através da sua conduta que eles tiveram durante a existência inteira, tiveram um ganho evolutivo. Aplicar a bondade durante toda a sua existência, o amor, passando por todas as condições que eles passaram de dificuldade. Então eles ganharam, né, um grau de evolução na minha concepção. Então eu entendo que esses espíritos, esses missionários, talvez chegaram ao nosso planeta numa terceira classe de espírito de sabedoria, porque já ao chegar já tinham, claro, uma grande bagagem, e ao deixar o nosso plano conseguiram atingir então essa segunda classe de espíritos superiores. Como eu falei, é só uma suposição minha, uma análise para exemplificar talvez aqui pessoas que eu julgo que se enquadrem nessas classes. Então temos assim, né, a questão da segunda ordem, essas quatro classes, né? Faço aqui uma curiosidade, né? Trazer para vocês uma curiosidade também sobre isso. Um espírito que se enquadra, na minha visão também, na segunda classe de espíritos superiores,
É um espírito chamado Ismael. Muitos conhecem pelo anjo, né, o arcanjo Ismael. Então, o anjo Ismael, né, esse espírito evoluidíssimo, ele nos é dito, no próprio livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro de psicografia, né, do Chico Xavier, é dito que o Ismael, ele é o espírito protetor do Brasil. Quanto mais evoluído é o espírito, maior a missão que ele vai possuir. Isso é óbvio. Né? O espírito está atingindo os primeiros graus de evolução ali, conseguindo sair daqueles mais baixos e se elevando. Como eu falei, muitas vezes ele vai ser protetor de uma pessoa, né? Protetor de muitos de nós. O espírito vai atingindo graus de evolução mais altos, ele vai ser protetor de espíritos mais evoluídos, ou vai ser o espírito, por exemplo, responsável pelo trabalho numa igreja, né, num templo, num centro espírita, vai ser responsável por cuidar de uma cidade, de um estado, e espíritos superiores responsáveis por cuidar de todas as pessoas que estão num determinado país, por exemplo. E agora vamos ver então a primeira ordem, chamada de espíritos puros. Então percebam que a primeira ordem, citamos lá 5 classes, né, na terceira ordem, citamos 4 classes na segunda ordem, sobrou então para fechar as 10 classes somente uma. Por quê? Primeira ordem, espíritos puros, é os espíritos perfeitos. Então não tem divisão entre os espíritos perfeitos. Só existe uma classe, essa classe única, né? Então esses espíritos, eles não reencarnam mais. Eles não têm a necessidade de reencarnar, eles não possuem imperfeições. Eles gozam de uma inalterável felicidade, conforme nos traz o livro. Então, o único espírito perfeito que nós conhecemos, que já pisou a terra, é Jesus. Então, Jesus é o espírito perfeito. E nos diz, né, o conhecimento da doutrina, que Jesus ele foi escolhido para ser o protetor do nosso planeta. Então, Jesus acompanha a Terra desde a sua criação. Ele é o responsável pelo nosso planeta, desde a sua criação. Conforme eu falei, né, os espíritos vão evoluindo e vão recebendo missões mais grandiosas, assim como espíritos da segunda classe, superiores, que estão ali cuidando de países. Temos Jesus cuidando do nosso planeta, um espírito perfeito. E assim temos, então, a primeira ordem, espíritos puros. Então, com isso, eu pergunto, vocês entenderam as 10 classes que estão dentro das 3 ordens? Se ficaram com alguma dúvida, se eu não esclareci bem algo, por gentileza, tragam nos comentários. Como eu falei, eu irei responder, tanto ali nas mensagens nos comentários, mas também trarei essas perguntas para debatermos sobre elas um vídeo específico sobre questionamentos. Então, para finalizar, eu pergunto, para que serve isso na prática? Entendemos, então, as 10 classes, tá? E para que isso? Para a gente tentar sinceramente, e eu faço essa ressalva, né, sinceramente, identificar onde a gente se enquadra nessas classes. E percebam, se você quiser se iludir, não ser verdadeiro consigo mesmo, é você o prejudicado. Ninguém vai estar te questionando sobre isso, é você que tem que se questionar. Onde eu me enquadro? Com as minhas condutas, com a minha postura, os meus pensamentos, o que eu faço do meu dia? Em que classe dessas eu me enquadro? Para a gente verificar, olha, eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Eu ainda tenho que me esforçar e melhorar para me ascender a essas classes mais evoluídas. Então, eu concito vocês a analisarem essas classes, identificar onde estão, como forma de motivação. E aí eu faço uma ressalva. Muitas vezes a gente recebe no centro espírita várias pessoas que às vezes acabam ficando tristes ou desanimadas porque acabam acessando esse conhecimento. Eu já dei essa palestra no centro espírita algumas vezes também. Acabam acessando esse conhecimento e a pessoa percebe que ela precisa se modificar, mas não está conseguindo. Olha, eu não consigo vencer certas más inclinações que eu tenho. Eu estou sempre cedendo às mesmas tentações. Parece que eu estou no lugar, né? Estagnado, sem conseguir progredir. E às vezes a pessoa se desanima e fica triste quanto a isso. Então, eu faço, né, um chamado de motivação nesse sentido no seguinte: Deus está sempre observando nós. Deus sabe de todo o nosso esforço, de cada tentativa que nós desempenhamos para tentar melhorar. Então, aquelas pessoas que estão tentando mudar já estão muito à frente daqueles que nem perceberam ainda que estão errando. Já estão à frente
daqueles que desistiram de tentar mudar. Então, prossigam na caminhada, prossigam tentando acessar essas classes mais evoluídas. A tentativa, dia após dia, vai nos levando à vitória. E a própria tentativa nos leva a receber maior auxílio da espiritualidade. O fato de estarmos tentando é bem visto aos olhos de Deus. E assim o Pai concede a gente mais oportunidades e também mais auxílio, mais amparo dos espíritos superiores. Então se motivem com essa possibilidade de evolução que ainda está diante de nós. Há muito a melhorar. Nós temos que tentar buscar essas melhorias dia após dia. Mesmo estando ainda longe da perfeição, podemos sempre fazer melhor do que o que a gente tem feito para trás. Então, fica aí esse conhecimento, né, como forma de motivação para todos. Destaco que na semana que vem veremos então a progressão dos espíritos. Falaremos sobre outras características que nos auxiliam também a compreender melhor esses aspectos da evolução e nos levam assim a ter um rumo, um caminho que nos facilite essa senda do progresso. Agradeço a todos pela sua presença neste vídeo, espero que tenham gostado. Peço que curtam, compartilhem essa mensagem, como eu disse, gostaram? Compartilhem as pessoas que acham que a quem vocês acham que esse conhecimento seria relevante. Comentem aqui embaixo o que acharam, sugestão de novos vídeos. Se inscrevam no canal, se possível. Se desejarem, me sigam nas redes sociais. Publico lá diariamente uma mensagem de reflexão sobre a vida, também com essa intenção de tentar levar, né, uma mensagem de motivação para as pessoas seguirem em frente. Mais uma vez, meu muito obrigado e até logo.